Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Serenamente Zen. Um espaço feito com muito carinho para você respirar, desacelerar e voltar para si. Essa semana vamos falar sobre uma sensação que talvez apareça mais do que deveria em muitas pessoas: a culpa. Mas não é qualquer culpa. É aquela culpa que aparece quando você decide parar e cuidar de você mesma. Quando você descansa, quando você diz não, quando você coloca um limite, ou quando escolhe algo que você precisa. Quando você se coloca na própria lista de prioridade. E aí eu já te pergunto, qual foi a última vez que você se colocou como prioridade? Mesmo sabendo que aquilo te faz bem, uma parte de você questiona: será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu realmente preciso desse cuidado? É assim ou não é com vocês? Porque essa pergunta já passou várias vezes pela minha cabeça. E se passou pela sua, esse vídeo é para você. Muitas pessoas conseguem cuidar dos outros com uma dedicação enorme. Já viu aquelas pessoas que estão sempre disponíveis, ajudam, acolhem, escutam, se preocupam? Mas quando chega a própria vez, algo trava dentro delas. Descansar parece exagero. Ai, gente, pra que descansar? Tem tanta coisa para fazer. Pedir ajuda parece desconfortável. Não preciso, eu dou conta. Priorizar uma necessidade própria parece errado. E aí, então surge a culpa. A famigerada culpa. Como se cuidar de si fosse tirar alguma coisa de alguém. Como se olhar para si mesma fosse um ato de egoísmo. Mas será que essa culpa realmente nasceu junto com você? Eu te digo, a culpa de escolher, de se escolher, ela não nasce do nada. Ela costuma nascer muito antes dela mesma existir. Às vezes, quando você era criança, você tinha alguns exemplos em casa, talvez seu pai, talvez sua mãe, que nunca se deixava descansar. Talvez você tenha aprendido que precisava ser a madura, a responsável, a que não dava trabalho de jeito nenhum. Talvez você tenha percebido que recebia mais elogios quando ajudava do que quando precisava de ajuda. Ou recebia mais atenção e mais carinho, mais cuidado. Talvez você tenha aprendido que sentir demais incomodava as outras pessoas. Que pedir demais era exagero. Que querer demais era egoísmo. E aí, sem perceber, você foi construindo uma ideia silenciosa sobre si mesma. Os outros vêm primeiro. Tudo bem, eu espero. Não tem problema, eu me viro. E durante muito tempo, isso até pode ter parecido que era amor. Mas, muitas vezes, era sobrevivência. Era uma forma de garantir pertencimento àquele lugar, ou àquela família, ou àquele grupo. Uma forma de se sentir aceita, se sentir inclusa.
uma forma de continuar sendo amada. E aí tem uma armadilha muito sutil nisso. Quando a gente passa anos cuidando dos outros, colocando os outros em primeiro lugar, as necessidades da família, dos filhos, do trabalho em primeiro lugar, a gente começa a acreditar que isso é o nosso valor. Não quem somos, mas o que fazemos. O quanto ajudamos, o quanto resolvemos, o quanto sustentamos. E então, quando tentamos descansar, aparece a danada da culpa. Quando colocamos um limite, lá vem ela de novo. Quando dizemos não, aparece a culpa. Porque uma parte de nós aprendeu a acreditar fielmente que só merece amor quando está entregando alguma coisa, quando está sendo necessária, quando está sendo útil. Mas você não nasceu para ser apenas útil. Você nasceu para existir, para sentir, para descansar, para precisar também. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis da vida adulta. Aprender que o seu valor não diminui quando você escolhe cuidar de si mesma. E talvez seja por isso que se escolher parece tão desconfortável. Porque não é apenas uma decisão, é uma mudança de identidade, em muitos casos. Cada vez que você se coloca na própria lista de prioridades, você desafia uma história sua, antiga. Uma história que dizia que você precisava merecer descanso, merecer cuidado, merecer amor. Mas amor não deveria ser uma recompensa. E autocuidado não deveria ser um prêmio por exaustão. Eles são parte natural da sua existência. Agora, pensa comigo. E se cuidar de você não fosse abandonar os outros, todos os outros papéis que você desempenha? E se fosse apenas parar de abandonar a si mesma, lá no fundo? E existe uma diferença enorme entre egoísmo e autocuidado. E a gente precisa deixar isso muito claro. Porque o egoísmo fala sobre ignorar as necessidades dos outros. E você não precisa deixar os outros de lado e abandoná-los. Mas precisa se autocuidar. Porque o autocuidado reconhece que você também existe e merece. Que as suas necessidades também importam. E que a sua vida merece sim espaço. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta lá no começo, vou deixá-la aqui para sua reflexão no finalzinho aqui. Quando foi a última vez que você escolheu algo por você, sem pedir desculpas por isso? Talvez essa seja uma reflexão importante para você carregar durante essa semana. Porque aprender a cuidar de si não é egoísmo, como eu já disse. É uma forma de amor. É uma forma saudável de amor, que inclui você. Essa semana a gente vai falar mais sobre isso. Na quarta-feira, eu vou trazer para vocês uma meditação para acolher a culpa sem deixar que ela conduza as suas escolhas.
E na sexta, vou trazer 3 dicas de como começar a escolher a si mesma sem carregar tanto peso por isso. E se, enquanto você me ouvir aqui hoje, você percebeu o quanto tem sido difícil escolher a si mesma, o quanto a culpa aparece toda vez que você tenta descansar, colocar um limite ou simplesmente fazer algo por você, talvez essa seja uma conversa que mereça mais espaço. Porque algumas culpas não nasceram ontem, como eu disse. Elas foram construídas ao longo de muitos anos. E nem sempre a gente consegue desfazer isso sozinhas. E é exatamente para isso que existe a terapia. Um lugar seguro, um espaço só seu, onde você não precisa justificar o que sente, nem provar que merece cuidado. Se você sente que chegou o momento de olhar para isso com mais profundidade, eu vou ficar muito feliz em caminhar com você. O link com o meu contato está aqui na descrição. Eu sou Ariadne Ferreira, psicóloga e terapeuta, e esse é o Serenamente Zen. Fique com o meu carinho e até a nossa próxima pausa.